Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E atendendo a pedidos que vocês me deixaram nos comentários, vocês pediram para eu dar dicas de livro por onde começar a estudar psicanálise, Afinal, é uma área que tem muitos, milhares de livros, É importante se ler toda a obra de Freud, Porque é ali que vai dar a nossa base para depois a gente poder explorar outros psicanalistas, pós-freudianos. Então, para esse vídeo, eu trouxe 5 livros que eu considero os principais que a gente pode estar começando no estudo para a gente conseguir se situar e começar a entender de uma maneira clara todo esse conteúdo. Então, vamos lá pro vídeo. Antes da gente começar, eu citar quais são esses livros, te convido, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo, tá? E deixa o seu like, que é super importante, porque me ajuda muito. E para começar, eu acho que não poderia ser outro livro senão o Estudo sobre a Histeria, de 1885. Antes de eu falar um pouquinho desse livro, para facilitar a vida de vocês, o link desses livros eu vou deixar aqui na descrição, que já facilita a vida de todo mundo. E é claro, eu vou deixar o link dos livros da Companhia das Letras, que tem outro vídeo que eu falei sobre eles. Eu acho que é a melhor coleção para se ter quando se quer estudar Freud, tá? E o que se trata, esse livro sobre a histeria? No final do século XIX, começou a perceber que as neuroses elas estavam se apresentando por meio de somatização, como também por alucinações e angústias, o qual se deu o nome de histeria. Então, Freud, junto com outro médico, começaram a estudar e a escrever um estudo sobre a histeria, que é uma das obras fundamentais para se estudar a psicanálise. E dentro desse livro tem o caso de 5 pacientes, mas eu acho que o principal, mais difundido, mais conhecido é o caso de Ana O. E nesse livro ele fala que os doentes, os histéricos, eles sofrem porque eles sufocam as memórias daquele evento, e com esse sufocar das memórias acaba surgindo a doença, uma paralisação, qualquer coisa somática, que aparece no corpo. E daí, nesse livro sobre a histeria, ele começa, menciona detalhadamente o caso de Ana O, onde a princípio era se utilizado a hipnose para trazer à tona esse trauma, que estava causando essa doença. Pouco depois, ele deixou de lado a hipnose e começou a utilizar a associação livre. Então, isso é o resumo de tudo que vocês vão encontrar nesse livro de uma maneira muito mais detalhada, rica de conhecimento, tá? Então, essa seria a minha primeira indicação para vocês. O segundo livro, seria A Interpretação dos Sonhos, de 1900. E nesse caso, não seria um livro, seriam 2, porque na Companhia das Letras a Interpretação dos Sonhos é dividida em 2 volumes. Tem a Interpretação dos Sonhos e depois tem a Interpretação dos Sonhos e Sonhos, tá? Mas esse livro foi um livro muito difundido, foi traduzido em milhares de idiomas, E esse quesito da interpretação dos sonhos acaba atraindo muitos curiosos também, Então acho que é por isso que torna o assunto mais difundido ainda. Sobre isso, vou ter que utilizar no consultório a interpretação dos sonhos, vai muito de psicanalista para psicanalista. Eu acho interessante, eu acho que é um assunto que, eu tenho certeza, é um assunto que me interessa, é algo que eu quero me aprofundar, porque eu vejo que pode ajudar o paciente ali no setting analítico. Mas tem psicanalistas que podem optar por não trabalharem com a interpretação dos sonhos e tudo bem, não vai prejudicar o andamento da sessão, ele só vai utilizar aquilo que funciona melhor para ele, Basicamente, esse livro ele foi dividido em vários capítulos, onde no primeiro capítulo ele contextualiza todo esse assunto sobre a interpretação dos sonhos, os sonhos na antiguidade. No segundo momento, ele traz o seu método para a interpretação dos sonhos, onde ele traz também um exemplo, que é o caso da injeção de Irma, que foi um sonho que ele sonhou. Então, interpretação de sonhos que Freud traz no livro são de sonhos dele, que ele foi anotando e começou a interpretar e descrever como ele foi fazendo isso, o que nos ajuda a situar e a entender melhor tudo que ele está falando. E ele analisou mais de 50 sonhos dele, além de sonhos relatados em bibliografias, tá?
e a conclusão que Freud teve da interpretação dos sonhos, que nada mais é que ali ocorre a realização de um desejo que foi reprimido. E muitas vezes tem uma origem ali infantil. Tem também um momento do livro onde vai falar dos mecanismos do sonho, né? Porque a gente não sonha de uma maneira fácil e clara para entender tudo o que está acontecendo ali. O desejo não vem à tona pra gente, ele vem de uma maneira disfarçada, que é para não chamar muita atenção, mas está ali e requer uma análise mais cautelosa para que possa ser observado. Então ali a gente pode falar que ocorre o deslocamento e a condensação desse material. E é muito engraçado que quando você tá lendo esse livro, pelo menos pra mim teve esse efeito. Se alguém for ler, depois que lê, volta aqui e conta pra gente, ou se alguém já leu, conta aqui nos comentários como foi. Mas durante a leitura, os meus sonhos parece que ficaram mais alvoroçados, eu acordava já ali querendo interpretar, né? Sempre que é um conteúdo novo, causa aquela sensação de quero entender como que faz, né? Aquela curiosidade. Mas eu senti que houve um entendimento diferente dos meus sonhos depois que eu comecei a ler esse livro. Não que eu consegui interpretar todos os meus sonhos, longe disso. Mas vira uma chavinha ali na cabeça da gente que eu acho que só quem lê vai conseguir entender um pouquinho melhor o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês. O terceiro livro que eu indicaria vocês estarem lendo é A Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901. Essa eu poderia dizer que é uma das obras de Freud que são mais acessíveis ao público leigo, né? Ao público de que tem curiosidade de entender a psicanálise, mas de que não está ali de fato estudando, se aprofundando nesse conhecimento. Além de que esse texto, né, este livro, é o fundador do método psicanalítico. E o que seria esse livro, né? Esse livro nada mais é do que uma coletânea de pequenos textos onde vem mostrar pra gente a presença do inconsciente nos atos falhos de pessoas saudáveis, não pessoas doentes, pessoas que aparentemente não tem nada, lapsos de memória, esquecimentos que às vezes pode parecer que não tem razão nenhuma, mas tem um conteúdo ali. Como também enganos, erros, né? Então a gente vê muito aqui dos xistes, do ato falho e como que o inconsciente se comporta e que às vezes coisas que parece que foi sem querer não tem um sentido sim ali. Então é isso que esse livro vem trazer pra gente. Então nesse livro ele traz, né, de uma maneira de fácil entendimento esse conceito do inconsciente, como ele tá ali presente a todo momento da nossa vida. Então é um livro bem legal, um livro fundamental para os estudantes de psicanálise, mas um livro muito legal para os curiosos sobre o assunto também estarem lendo, entender um pouquinho mais do que se passa ali, né, no dia a dia. Já falei 3 livros, já vou falar os 2 últimos, mas assim, apenas um adendo, né? Se você está cursando psicanálise agora, claro, eu tô dando essa dica de 5 livros, mas conforme você vai passando pelos módulos, né, que você tá estudando, certamente também o seu professor vai te indicar outros livros. Antes de eu falar os 2 últimos, um livro que é muito interessante de estar lendo é este daqui, ó. Na verdade, não seria um livro para você de fato pegar, sentar e ler, mas você sempre ter ele ao seu lado como material de consulta. Até vou deixar ele aqui na descrição do vídeo também para vocês, que é este daqui, ó, Fundamentos Psicanalíticos, do David Zimmerman. É um nome difícil de falar, mas este daqui. Por quê? Estou estudando neurose. Tem aqui. Estou estudando psicose. Tem aqui. Quero saber sobre o desejo do analista. Então, vários assuntos que a gente se pega ali estudando. Esse livro é como se fosse um dicionário pra gente. A gente vai encontrar muito conteúdo, muita explicação nesse livro. Então, eu acho que é um livro assim de cabeceira mesmo pra gente sempre ter com a gente como material de consulta. E não um livro pra gente ler, sentar e pegar pra ler, mas um material de consulta para acompanhar o andamento dos estudos. Indo para o próximo livro, seria Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905. Então, nesse livro, Freud traz, né, sobre a sexualidade infantil, sobre a sexualidade do adulto, como também ele reformula, ele contextualiza esse conceito de sexualidade.
Nesse livro também a gente vai encontrar o estudo, né, que Freud fez sobre o caso Dora, onde, né, ele fez a interpretação de 2 sonhos de Dora para tentar entender, né, qual a motivação daqueles sintomas histéricos que ela possuía, como também a recusa pelo sexo. Outro livro que eu também recomendo é também de 1905, que é Os Xistes e a sua relação com o inconsciente. O legal desse livro é que ele investiga as fontes inconscientes do prazer que a gente sente de uma piada, de um trocadilho, de um gracejo, que é os xistes, né? E toda essa análise desse livro sobre os xistes, né, na nossa vida, como que o inconsciente atua ali nos fazendo sentir prazer desses fatos, né, dessas brincadeiras, desses gracejos, dessas piadas, desses trocadilhos, é mostrar que assim a gente tem uma economia do gasto psíquico, fazendo com que a gente sinta prazer naquele assunto que está ali reprimido, ao invés, né, de ir a fundo. Vai haver muito mais gasto de energia psíquica se a gente for trabalhar em tudo que a gente reprime. Tanto que tem a frase, né, que brincando a gente pode dizer as coisas mais sérias. E por último, o livro que eu indico pra vocês é o Totem e Tabu, de 1913. O último desse livro, né? Porque eu poderia ficar muitas e muitas horas elencando livros que são importantes a gente fazer a leitura. Aqui do meu lado tem uma estante, mas eu acho que começar por aí é um bom ponto de partida. Nesse livro ele fala sobre as concordâncias da vida do homem primitivo e do homem neurótico. Ele traz assuntos sobre religião e moralidade. Então, Totem e Tabu foi a primeira aplicação da psicanálise a questões de psicologia social. Então é um livro muito interessante para a gente ler, refletir e entender um pouquinho mais sobre a civilização. Então, a princípio, nesse primeiro momento, seriam esses livros que eu indicaria para vocês estarem estudando. O link de todos eles estão aqui na descrição. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, me fala aqui nos comentários para que eu possa estar trazendo a parte 2 com outros títulos também muito importantes para o estudo da psicanálise. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero muito que tenham gostado e até o próximo.